A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no canal O Que Rola com a Geronto. Eu sou Ieda Duarte, estamos aqui eu, Sérgio, Carlos e Marília. E vamos conversar com vocês hoje sobre a violência contra a pessoa idosa. Dia 15 de junho comemora-se o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, nós elegemos esse tema para conversarmos um pouco com vocês sobre isso. Para iniciar essa discussão, eu queria convidar a Marília para abordar um pouco essa temática. Marília. Olá para vocês. É um prazer, alegria estarmos juntos aqui, principalmente para falar sobre violência contra a pessoa idosa. É um assunto extremamente importante, é um assunto de saúde pública, é um assunto do Estado, da sociedade, enfim, é um assunto que diz respeito a todos nós e principalmente às pessoas idosas. O dia 15 de junho, é um marco, porque a primeira vez que foi chamado, né, que se marcou, foi no ano de 2006 e foi chamado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e esse dia tem o propósito de chamar a atenção da sociedade civil, dos estados, para a questão da violência contra o idoso. O primeiro dia que foi celebrado, em 2006, o tema era Vamos romper o pacto do silêncio, porque a violência contra a pessoa idosa até então era um assunto pouco discutido pela sociedade, não se dá a atenção que o assunto merece. A partir daí, no mundo inteiro, a violência contra a pessoa idosa teve um lugar privilegiado nas discussões. Então, o dia 15 é esse dia super importante. O que é a violência contra a pessoa idosa? Pessoas idosas sofrem violência muito mais do que nós imaginamos. Segundo a definição do conceito de violência contra o idoso, é um ato que pode acontecer uma vez ou várias vezes e que venha causar à pessoa idosa um incômodo, um desconforto, um sofrimento. Portanto, a violência causa sofrimento às pessoas idosas. A violência é uma violação ao direito humano fundamental de existência desta pessoa. E a violência, ela se manifesta numa relação desigual entre as pessoas. Portanto, alguém com um poder maior, que pode ser financeiro, pode ser afetivo, pode ser numa relação de dependência, causa esse constrangimento àquela vítima, né? O agressor tem essa relação desigual. Existem várias formas de violência, o que nós chamamos de tipologia de violência. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e no decorrer da nossa conversa talvez possam aparecer outras, mas as mais consideradas são aquelas que se referem à violência física. Então, o idoso recebe uma agressão física dessa outra pessoa, do agressor. Existe a violência psicológica, que se caracteriza pelo xingamento, pela desqualificação dessa pessoa, ou mesmo numa situação assim do silêncio. A filha, por exemplo, recusa-se a conversar com a mãe. Isso também se caracteriza como uma violência psicológica. Nós temos a violência sexual, pessoas idosas sim são violentadas por outras pessoas, e às vezes a gente pensa só porque é idoso, ninguém se interessará por uma idosa, principalmente idosa, porque elas sofrem mais violência sexual do que os homens. Então, existe sim a violência sexual. Existe uma violência que nós chamamos de medicamentosa, que é aplicar ou dar um remédio em demasia para aquilo que precisava, ou o oposto, não fornecer o medicamento que a pessoa precisa. Existe a negligência, ou abandono. Existe outro tipo de violência também, a financeira ou patrimonial, que é pegar o bem da pessoa idosa ou o seu cartão e usar a seu favor e não suprir as necessidades que essa pessoa tem.
Existe a violência que nós chamamos de estrutural, que é a ausência do Estado em prover as políticas para atender a população idosa. Existe a violência institucional, que é aquela que é cometida dentro dos serviços que estariam ali para atender, proteger, e eles acabam violentando, como, por exemplo, numa instituição de longa permanência, num hospital, né? E existe aquelas violências que são chamadas de causas externas, por exemplo, né? E aquelas que dentro dessa categoria tem aquelas que se chamam auto-infligidas, por exemplo, o idoso que comete o suicídio. Existe a violência urbana, existe, por exemplo, os idosos são mais vítimas de atropelamento na cidade, então, como nas cidades grandes ou em qualquer outra cidade, então a violência se manifesta de várias formas, inclusive nós não usamos o singular, violência, mas na verdade são violências. E para vocês trazerem assim a nossa memória, quem é a principal vítima da violência, né? São as pessoas idosas que têm, quanto mais frágil, mais vulnerável ela é, mais chance ela tem de sofrer violência. Por outro lado, quem é o agressor? É o filho, geralmente o que tem associação de uso de drogas lícitas ou ilícitas. O mesmo acontece com filhas, noras, genros, né? Netos, agregados, cuidadores. Então, é esta ordem. E a violência contra a pessoa idosa acontece dentro de casa. Por isso, ela é chamada de violência doméstica, né? Assim como acontece com a mulher, com a criança. Então, é nesse espaço que acontece a violência contra o idoso. E muito grave. Muitos idosos não sabem que aqueles maus tratos que eles sofrem se caracterizam como violência. Muitas vezes eles consideram que é normal da idade ser maltratado. Por isso que esse dia foi criado, para chamar a atenção de todos das diversas formas de violência que as pessoas idosas sofrem. É isso por enquanto. Carlos, você queria complementar? Então, dentro disso que a Marília está falando, uma coisa que me chama a atenção, Marília já deu aí um panorama grande da quantidade de violências, né, e de tipos de violências que essas pessoas idosas sofrem. Eu queria lembrar, né, que o que eu chamo de cultura da violência, né, porque a gente vive numa sociedade que valoriza as pessoas mais jovens. Então, nesse sentido, as pessoas idosas elas já vão sendo deixadas de lado de alguma forma e preteridas. Então, tudo que é de bom, tudo que é de valor, ele está colocado na juventude. Então, isso faz com que a pessoa idosa vá sofrendo alguns tipos de violência, às vezes muito sutis, né, no dia a dia. A violência ela não precisa ser necessariamente... Quando a gente fala violência, a Marília começou falando sobre a violência física, e é a que vem à mente, né? Falam violência contra a pessoa idosa. A primeira que vem à mente é a violência física, e ela não é a predominante, né? A violência física ela existe, ela é séria, ela é grave, mas ela não é a predominante. Então a gente tem violências pequenas violências no dia a dia, né? Então quando a Marília fala, por exemplo, da violência psicológica, ela vai acontecendo no dia a dia. Eu me lembro de uma pesquisa que Marília conhece bastante, e aí Marília me ajude, porque eu não vou lembrar quem é a professora que fez essa pesquisa, e tem vários relatos de idosos que sofrem violência, e um me chamou muita atenção, que era uma filha que ela comia, né? Ela comia na mesma mesa que a mãe, junto com a mãe, e a mãe relata, né, que a mãe com fome e a filha comia e não dava comida para ela. Dizia, você vai comer quando eu quiser, entendeu? Então, isso é uma forma de violência, não é física, não é eu não tenho uma agressão ali direta, mas assim, é cruel demais. Né? Então, são essas pequenas violências, essa nem é pequena, né? Mas assim, você entra num transporte público, por exemplo, o idoso não é respeitado, então a pessoa que finge dormir no banco preferencial, ou aquela que faz comentários, né? Comentários do tipo assim, que esses velhos vêm fazer na rua na hora que eu estou trabalhando, no horário de pico? Por que eles não saem num horário mais adequado, né? Então as pessoas saem a hora que elas querem, né? Eu estava vendo um debate hoje até sobre violência,
e esse tema foi abordado, né, da pessoa. A pessoa tem o direito de andar no ônibus de manhã, o idoso, isso foi dito, né, nessa discussão. O idoso tem o direito de andar no ônibus pela manhã porque ele pode ser um idoso que trabalha, por exemplo, né? Eu discordo disso. Eu acho que ele não tem o direito de andar no ônibus porque ele trabalha. Ele tem direito de andar no ônibus porque ele é um cidadão. Ele anda no ônibus a hora que ele quiser. Exatamente. É. Ele pode sair a hora que ele quiser e andar a hora que ele quiser. Ele pode sair para passear de manhã às 7 horas da manhã, se isso é um gosto dele. Então, ele não tem que sair só porque ele tem uma obrigação. Ele tem o direito de viver, isso é constitucional. Então, na medida em que eu coloco isso como uma barreira, é uma violência. São essas pequenas violências do dia a dia que vão acontecendo e muitas vezes a pessoa não percebe. Carlos, só para citar o nome da pesquisadora, é a Maria do Rosário Menezes, é uma pesquisadora, uma enfermeira da Universidade da Bahia, que contribuiu muito teoricamente na pesquisa da violência contra a pessoa idosa. Complementando o que você falou, Carlos, você citou o exemplo que a pesquisadora citou, mas a gente assiste muito isso em algumas situações de dependência, por exemplo, em casais, quando o marido que não foi um bom marido, que tem uma história ruim de casal, e ele fica doente, dependente, e daí a esposa ela passa a ser cruel com este marido, ela cuida dele, mas ela passa a ser cruel com ele, ela como uma forma de violência quando ele é idoso, apesar de cuidar entre aspas, ela exerce uma forma de violência como se fosse uma forma de vingança, isso também é uma forma de violência. A gente, infelizmente, assiste esse tipo de situação com muitos idosos. Essas são situações vivenciadas em muitas situações de cuidado que nós presenciamos. Sérgio, você quer complementar? Como eu trabalhei muito em planejamento de políticas públicas para atenção à saúde da pessoa idosa, eu queria ressaltar, né, Marília já fez a tipologia, o Carlos enfatizou algumas, eu queria enfatizar um tipo de violência que a maior parte das vezes nessas comemorações, né, nesse dia, as pessoas esquecem de lembrar e que é importantíssimo, que é a violência estrutural e a violência institucional. Então, quando as políticas públicas não levam em conta o envelhecimento, quando as políticas públicas não destinam financiamento adequado, o SUS, por exemplo, um financiamento adequado, para que se desenvolvam políticas dentro da saúde, do serviço social, do desenvolvimento social, isto é uma violência enorme com a população idosa, porque eu estou fazendo com que essa população não tenha acesso a políticas adequadas para transformar a velhice numa época da vida que seja de qualidade excelente, de uma qualidade boa. Se eu não ofereço, né, programas, projetos, enfim, se eu não ofereço isso, eu estou excluindo, então, os idosos de terem uma saúde realmente, né, o SUS não é universal, nós não temos de ter direito à saúde, que está na Constituição. Se eu não faço isso, eu não consigo instituir as políticas e os projetos. Além disso, as instituições também são muito importantes. Elas podem e fazem, muitas vezes, violências incríveis, enormes, desumanas. Por exemplo, uma instituição de longa permanência que não tem as condições adequadas e deixa aquela população, aqueles 7, 10, 20, às vezes até mais idosos, né? Por exemplo, em condições insalubres, em condições onde não tem acompanhamento profissional, em condições onde ele é muito chato, eu vou dar remédio, tá certo, para ver se ele cala a boca. Instituições onde os idosos não têm como se desenvolver, ficam na frente da televisão o dia inteiro parado, sem nada, nenhuma atividade. Então, essa violência é muito grande, mas os profissionais também fazem uma violência impressionante.
Quando eu digo, idoso é chato de atender, eu não gosto de atender. Chegou idoso, eu tento fazer muito rápido. Eu não dou ouvido à queixa dele, ele é muito poliqueixoso. E idoso não aprende nada. Para que eu vou falar para ele que o medicamento é assim, assim, assado? Não adianta nada. Ele tem demência, tudo é demenciado, tudo é chato e demente. Então, eu não tenho que perder meu tempo de ficar explicando. Isso é uma violência institucional enorme e que impede os idosos de ter uma qualidade de vida na velhice boa. Então, a gente tem de lutar não apenas contra a violência, que a maior parte está, sim, na família, mas os idosos hoje, uma boa parte já está em instituição. Os idosos dependem dos serviços públicos e, portanto, os serviços públicos, as políticas públicas e as instituições e os profissionais fazem muito violência contra a pessoa idosa. Marília. Isso. Eu queria, já que nós estamos conversando sobre violência, e eu acho que o nosso público se compõe de pessoas idosas, assim como se compõe de profissionais e outras pessoas interessadas. Eu quero dizer que não é muito fácil, não é nada fácil, na maioria das vezes, a intervenção nesses casos, porque passa pela sua cabeça, sim, é um status que eu faço. É difícil a violência contra a mulher, o momento em que decide que basta, quer mais. Isso vem todo de um processo, que a violência se constitui num ciclo, não é? Não é assim, fui violentada, apanhei, agora acabou. Não é assim, porque há um movimento de repetição deste processo. Então, por que é difícil na pessoa idosa? Porque ela tem uma relação íntima, próxima com essa pessoa que é o agressor. Muitas vezes ele mora dentro da casa dessa pessoa, conforme eu falei para vocês que a violência é doméstica. E se para uma mulher é difícil denunciar o seu marido, imagine para uma mãe, para uma avó denunciar o seu filho ou denunciar o seu neto. Até porque existe nessa pessoa um sentimento de culpa. Ela diz assim, puxa vida, ele é assim porque fui eu que o eduquei desse jeito. Olha como é difícil para o profissional intervir e mudar essas ideias que são estruturantes nisso. Ou é muito comum, ao intervir em violência contra a pessoa idosa, ela dizer assim para nós, onde foi que eu errei? Ou seja, a pessoa agride e ela ainda se culpabiliza. E quando ela, o profissional, naquela perspectiva de uma intervenção, concordam que basta, que preciso tomar uma ação mais forte, ela recua. E muitas vezes a gente tem escutado os idosos, as idosas dizerem assim, não faz nada não, minha filha, que Deus vai dar um jeito. Ou seja, ela se tira da condição de cidadã, daquela pessoa que pode fazer alguma coisa, e joga para o nível espiritual, para o nível fora daquilo que lhe compete em reagir. Então, é muito sério, a equipe tem que estar coesa, tem que pensar, e não se trabalha a violência contra a pessoa idosa sem deixar de intervir na família, não é? Porque é a família que faz, e não começamos, isso é muito importante, pela delegacia, pela polícia. Nós temos que fazer uma conversa com a família. É claro que tem alguns casos que você tem que começar pela polícia, mas é muito importante saber que tanto os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, assim como as unidades de saúde, estão para atender a esses casos. O profissional deve saber intervir. É muito importante ter essa concepção de intervenção, de escutar o idoso. Você não pode tomar uma decisão sem que ele esteja junto, porque ele é um sujeito de direito pleno, não é? Isso é muito importante. E muitas vezes ele é roubado, ele é agredido e ele nega. Ele chega para outra pessoa que podia ter uma ação mais forte, ele diz assim, não, fui eu que dei o cartão para ele. Não, isso aqui não foi meu filho que bateu, não. Fui eu que caí, que eu escorreguei. Isso aqui foi desse jeito. Então, é um cenário amplo, complexo, mas que é extremamente importante discutirmos e falar sobre isso. Marília, eu queria complementar uma coisa que você disse, que é muito importante. Como a violência, né, é bem doméstica, né?
E essa é a maior porcentagem. Na verdade, a gente teria, vamos chamar aqui, de agressor e agredido, né? Vamos chamar a violência, tanto faz ser física ou não, tem o agressor... Ou vítima também. A gente usa vítima. Né? E o agressor, né? Não é uma solução ideal apenas policialesca. Quer dizer, eu criminalizar a violência, muitas vezes é preciso, mas os profissionais têm de tentar um tratamento, porque, na verdade, eu estou lidando com uma patologia familiar ali, tá certo? Eu tenho de tentar alguma coisa para realmente diminuir essa violência, de forma que o próprio idoso aceite, porque você disse muito bem, como é que uma mãe, um pai, vai denunciar um filho? A gente via isso, o delegado chegava, chamava o filho e falava, você fez isso. E o idoso depois ele dizia, não quero continuar com essa denúncia, porque ele não queria fazer com que o filho, né, fosse prejudicado, fosse preso, né? Então, a criminalização da violência, ela muitas vezes é necessária, né? Mas os profissionais, os serviços de saúde, o serviço social, têm de pensar numa elaboração de políticas que dê conta da patologia da violência familiar, tá certo? Isso é muito importante. Sérgio, isso que você está dizendo é muito importante. Eu tive à frente do programa Acompanhante de Idosos aqui em São Paulo por 9 anos, e eu tive vários exemplos, né? E eu me lembro de um exemplo que eu acho que ilustra bastante essa nossa discussão, de uma idosa que foi encontrada pela equipe amarrada, né, presa na cama, né, pela filha, e essa filha deixava ao lado da cama, ela deixava água e comida para a mãe, né, e essa mãe comia durante o dia, né, essa comida fria, né, não aquecia porque ela estava presa na cama, e fazia suas necessidades na cama, então às vezes sujava com alimento, enfim, uma situação bastante difícil, né? E a equipe, então, no primeiro momento, já entrou com aquela questão da acusação da filha como uma agressora, né? Até que a filha, então, no processo, aí entra muito isso que você falou, né? De ter uma equipe que tenha uma visão ampliada, porque assim, na hora que foram conversar com a filha falou assim, eu sou sozinha, só tem eu para cuidar dela, e eu saio, eu tenho que trabalhar, é do meu dinheiro que sustenta, né? E se ela ficar sozinha e solta, ela se machuca, ela não tem mais condições, ela está num nível de demência que ela vai se machucar. Então, o único jeito que eu encontrei de protegê-la foi amarrando a cama, né? Então, é uma violência? Sim, é uma violência amarrar a idosa, né? Mas aí eu diria que não é uma violência apenas da filha, né? Tem uma violência aí do Estado, por exemplo, porque o Estatuto é muito claro quando ele diz que o cuidado da pessoa idosa, a garantia de direito da pessoa idosa é um dever da família, do Estado, da sociedade. Né? Então, o Estado também tem a sua parte. Então, esse caso, por exemplo, ele é muito bom para ilustrar que, assim, quando nós entramos, e nós, quando eu digo nós, é um programa municipal, então é o Estado fazendo a sua parte, na hora que entrou, resolveu isso. E foi muito bonito esse caso, porque fomos nós entrando, né, dando um suporte para essa filha e fazendo todo um acordo com vizinhos para que pudessem. Então a filha deixava a comida e o vizinho ia lá e esquentava essa comida para ela. O vizinho fez uma rede social. Então envolveu bem dentro daquilo que o Estatuto fala, envolveu a família, a filha continuou cuidando, o Estado fez a sua parte com o programa Acompanhante de Idosos e a vizinhança como sociedade entrou fazendo sua parte. Então, eu acho que o que você colocou, cara, eu acho que o que você colocou, foi muito interessante, e eu tive a oportunidade de assistir mais de uma vez na mídia um desserviço, mostrando situações bastante similares a essa, em desses programas que fazem, que têm por hábito mostrarem situações sensacionalistas, populistas sensacionalistas, então eu assisti por mais de uma vez, e que os idosos costumam assistir
com grande frequência, diga-se de passagem, né? Uma situação em que envolvia uma pessoa idosa e o alarde do repórter era: o idoso é trancado em casa, a família o deixa trancado, o filho deixa trancado, ele faz um quadrado, né, trancando este idoso. Quando ele filmou, você olhando, você profissional olhando, você via que nitidamente a pessoa idosa, ela tinha algum comprometimento cognitivo grave, e que, na verdade, o que ele estava fazendo era proteger, ele não estava trancado, ele fez um quadrado circular para que aquela pessoa não saísse da casa e se perdesse, como acontece com muitas pessoas com demência que saem da casa e se perdem, porque eles acabam perambulando muito, se perdem, e às vezes a família não consegue encontrar, porque ele não consegue dizer onde mora, isso acontece com muita frequência. Então, foi uma medida protetiva, pelo menos a intenção da pessoa, do filho, foi proteger Exato. O pai. Pode ser, na limitação que ele tinha, ele tentou proteger, pode não ter sido a melhor solução, mas foi o que lhe ocorreu, justamente em cima exatamente do que você estava explicando. Ele não tinha apoio de ninguém, não tinha um pai programa que pudesse lhe ajudar naquele momento, e de repente você vem com uma visão sensacionalista, ele foi acionado pela justiça, foi preso, porque daí foi acionado pela justiça, quando, na verdade, ele não estava querendo agredir, ele estava querendo proteger. Então, a gente tem, às vezes, medidas que elas são contrárias. Então, a gente tem os dois lados. Essas questões precisam ser vistas de diferentes maneiras, e eu acho que falta muito uma ação, sim, do Estado que seja complementar às famílias. Existem as duas situações. Existe a violência que precisa ser combatida, mas existe a ausência do Estado no sentido de ajudar. Eu já deixo você falar, Marília, eu só queria complementar uma informação. Dentro da pesquisa que eu coordeno, que é o Estudo SAB, a gente pergunta sobre as questões de maus-tratos aos idosos em todas as tipificações que a Marília bem colocou no início. Só para a gente ter uma ideia, nós perguntamos individualmente ao idoso, quando nós perguntamos para a pessoa idosa, é uma pergunta que a gente faz isoladamente, é um momento que a gente pede para ficar sozinho com o idoso e perguntamos a ele isoladamente sobre a questão de se ele é agredido fisicamente, se ele sofre desrespeito verbal, financeiro, etc. Todas as tipificações de violência. Só para a gente ter uma ideia, em 1.800.000 pessoas que residem hoje na cidade de São Paulo, nós temos a resposta de aproximadamente 11% de idosos em São Paulo que respondem positivamente para as questões de violência. E isso para 1.800.000 é muita gente. E nós temos absoluta certeza que isso é subnotificado, muito subnotificado. Mas é só para a gente ter uma ideia da importância deste tema para a nossa realidade. Marília, por favor. Sim, e é importante, eu vou pegar o que você falou no final e eu volto para a questão que eu queria chamar a atenção, da questão da notificação. São duas coisas distintas, notificar e denunciar. Notificar é uma responsabilidade dos profissionais da saúde que, ao atender um caso com suspeita ou confirmação de violência, ele tem que preencher um formulário que fica disponível nas unidades de saúde para que isso alimente o sistema de vigilância sanitária para justamente dar condições ao gestor de política pública fazer ações, prever ações para diminuir a incidência de violência contra pessoas idosas. E a denúncia é nos órgãos de justiça, que são os de polícia, que são aqueles que recolhem as violências. E eu queria só dizer do Disque 100, que é o canal nacional, é o número nacional, que recebe os casos de violência contra a pessoa idosa. E é muito importante você registrar, denunciar no caso, porque quem vai fazer a intervenção é um órgão de saúde, porque esse é o fluxo que gera dentro do Estado. Mas voltando do exemplo do Carlos que você deu da questão, perfeito, acho que vocês disseram muito bem, mas eu também queria dizer isso, que nenhuma forma de violência é justificada. Nós não podemos concordar com nenhuma forma de violência. E aí eu trago a questão do cuidador de idoso, o familiar, e associando a isso que muitas vezes, muitos casos, essa
violência é cometida pelo cuidador que está num período de estresse, de cansaço, de não aguento mais. Então, ele cuidava da mãe com todo carinho, ela, né? Porque é mais feminino o cuidado do que masculino. Esta filha cuidava com todo amor, com todo carinho da mãe. Era só 1 mês, depois virou 3 meses, depois virou 1 ano, depois virou 2, 4, 5 anos. E ela é sozinha naquele cuidado. Então, o que acontece? Aquilo que ela fazia com prazer torna-se um fardo, um dever que ela não dá mais conta, porque às vezes até ela adoece nesse processo. E às vezes, a mãe, principalmente com uma demência, que nem reconhece que essa filha é mais a sua filha. A filha sabe que ela é a mãe. E aí ela diz que ela está batendo nela, a mãe, que ela não dá comida, e aquilo vai estressando, vai gerando um desgaste tão grande que um dia ela perde o controle e ela passa a agredir a sua mãe. Então, com isso, a gente está chamando a atenção, não é uma justificativa, mas dizer, como o Sérgio lembrou, que nós precisamos de políticas públicas eficazes, eficientes e reais para atender as famílias que cuidam de seus idosos que precisam de cuidado para evitar a presença de violência. Isso mesmo. Bom, com isso, nós finalizamos hoje o nosso primeiro momento de discussão sobre violência. Nessa semana em que vamos ter muitas discussões sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, e é muito importante que nós possamos discutir cada vez mais esse tema, justamente para conscientizar todos sobre essa temática que deve ser combatida. A violência, ela não pode existir contra ninguém, e principalmente contra os idosos, em situações em que eles estão muito mais vulneráveis e que não vão poder se proteger. Tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós queremos que vocês façam seus comentários, mandem seu like, mandem suas opiniões, discutam conosco. Isso é muito importante para a gente. Então, até a próxima discussão. Muito obrigada por compartilharem conosco o seu tempo e até o nosso próximo encontro.